Eita, rapaz, eu tava precisando Opa. dar uma melancia mesmo, rapaz. Melancia melancia. bonita, danada. Quanto é uma? Uma Hã? é 20. É 20? É. E se eu levar duas? É 25. 25? É. Um é 20 e com duas, e outra é 25, é? 25. Oxe, eu vou querer, rapaz. Querer essa chuva, tá bom mesmo. Vou topada. Meu amigo, chega pra cá. Tá na hora de o senhor receber. Deixa eu ver onde é que tá. Vem pra cá. Ó, Bora. você disse que é duas 25, né? Foi 2 por 25. Oxê. Oxe, acho que tá errado, né? Meu amigo, Tá errado. errado aonde? Não é 25? É. 2. Eu tenho Sim. 2. Com mais 5. Não Sim. forma 25? Ah, é mesmo. Aí tá certo. Não Aí tá certo? Tá. Valeu, Ó, viu, cabo bom? Valeu. Oxe. Obrigado. Nada. Aí.